Oi, gente, boa noite. Brenda, Ana Cristina, bem-vindas, bem-vindas. Tudo bem, gente? Demorei, mas voltei. Aninha, amor da Dinda. Manda coração pra Dinda. Aprende a mandar coração aí na live. Oi, Alexandre. Aê, coraçõezinhos. Vamos só esperar um pouquinho, tá? E aí a gente começa. Hoje eu vou falar de mais 3 óleos. Nós já falamos do copaíba, do tangerina, do on guard, falamos do lavanda, do deep blue e eu tô esquecendo um, deixa eu me lembrar aqui nas minhas anotações. E o melaleuca, maravilhoso. Oi, Paty. E aí hoje eu trouxe mais 3. Ritinha, bem-vinda, boa noite. Eu trouxe mais 3, de um total de 12 óleos. Então, ainda faltam 3, que vai ficar para semana que vem. E aí, depois eu vou continuar fazendo as lives para vocês. Mas vou falar de 2 em 2 só, porque aí a gente pode falar um pouquinho melhor de cada um e não fica uma coisa tão longa, tá? Então, já vou avisar que sempre que eu faço a live aqui, eu deixo ela lá nas publicações, mas eu também coloco no YouTube. Então, eu tenho um canal no YouTube, @ThaisEmiliaEssencial, mesma coisa daqui desse Instagram, e os vídeos ficam lá. E aí lá é possível você acelerar, voltar, pausar com mais facilidade, porque o Instagram é mais difícil. Deixa eu ver aqui a internet, peraí. O Instagram, ele é difícil, se você fecha a tela e quando você volta foi pro começo. Então, assim, é mais complicadinho, tá? Então, bora lá, bora começar. Eu vou falar hoje deixa eu ir por ordem. Eu vou falar do Balance, que é um mix de óleos essenciais, é um blend que a gente chama, tá? Para a parte emocional. Então, o objetivo dele é um suporte emocional. Vou falar do Breathe, que é um blend também, mas de suporte respiratório, tá? Todos os dois são queridíssimos. E aí vou falar de um dos 3 óleos mais vendidos em Inglaterra, no mundo todo, tá? Um óleo assim bastante versátil, bem delicioso, bem gostoso, que é o Lemon, o óleo essencial de limão siciliano, tá? A doTERRA tem 2 óleos de limão. É o limão siciliano e tem o lime, que é o limão Haiti. Mas a gente vai falar hoje do Lemon, que é o mais famosinho deles e o mais versátil também, tá? Então, bora começar. Vou começar pelo Balance e vou fazer a minha inalação. Então, se você tem algum óleo essencial aí em casa e quer também dar uma inaladinha, a gente vira aqui na mão, uma gotinha só. Oi, Tarsila. Obrigada pela presença, gente. Espalhou, ó. Só fazer o que a gente chama de inalação consciente. Inalar profundamente, gente, 5, 6, 7 vezes. Se der vontade de inalar mais, enquanto tiver aroma na palma da sua mão, super válido, tá? E aí, né, fica um pouquinho, sempre fica, e a gente aproveita e passa aqui, ó, no pescoço, passa aqui, ó, na linha do pulso, na área aqui do punho, que a corrente sanguínea tá bem próxima e não tem camada de gordura, assim,
muito grossa. E aí o óleo essencial ele é absorvido com bastante rapidez. Então vamos lá falar do Balance. O Balance ele é conhecido como o óleo do equilíbrio, tá? O blend do equilíbrio, equilíbrio emocional. E aí ele é composto por óleos que promovem sentimentos de calma, de tranquilidade, de aterramento, trazendo a gente aqui para o momento presente. Então, foi um dos óleos, foi praticamente assim, um dos primeiros óleos que eu fiz um uso contínuo por aproximadamente uns 3 meses, quando eu entrei em doTERRA, tá? E aí, justamente para acalmar o sistema nervoso como um todo, trazer aquela tranquilidade, aquela paz, desacelerar, sem necessariamente ser sedativo, tá? Ele tem óleos calmantes, sim, que trazem uma tranquilidade e algumas pessoas até utilizam ele para dormir, mas você pode utilizar o Balance ao longo do dia todo, sem sentir fadiga, cansaço, sono, sem sentir nada disso, tá? Ele é um óleo, assim, muito bom para você usar ao longo do seu dia. E aí, uma excelente opção para todos os 3 que eu vou falar hoje, tá? Mas para esse mix também, é usar num difusorzinho pessoal, tá? Oi, Bel. O difusorzinho pessoal, a gente tem colar, tá? Tem anel, e aí eu até tenho, o Alexandre eu conheço, que vende, tem várias peças. Se alguém tiver interesse, me manda no direct, que eu peço a ele pra ele tá até aqui na live. Pode até escrever aí no comentário, Alexandre, o seu perfil. E aí eu peço a ele para entrar em contato com vocês. E aí ele manda a foto, os valores todos, tá? Esse aqui é um colarzinho, ó. Ele é da doTERRA mesmo. Aí a gente solta ele aqui, ele tem uma rosquinha. Então a gente solta. Ele até tem o símbolozinho da doTERRA, ó. Ele é lindo. E aí, esses detalhes, eles são vazados. Eles são vazados. Aqui dentro tem um canudinho de feltro. Tem um canudinho de feltro, ó. E a gente pinga o óleo essencial aqui. E aí o cheirinho sai por essas aberturas. Então a gente sente mesmo o aroma ao longo do dia, balançou o corpo, né? Andou e tal. Ou você pode simplesmente puxar e encostar aqui na entrada do nariz, tá? Ó, o Alexandre colocou aí o Instagram dele, o contato, então quem tiver interesse. Tem a pulseira também, que é muito prática, a mesma coisa, você abre e tem um feltro. Então, assim, quando a gente vai fazer o uso de um óleo essencial como uma terapia mesmo, por mais tempo, é bem interessante a gente ter o difusor pessoal, tá? Então, vamos falar do Balance. Ele tem os óleos essenciais que promovem esse sentimento de calma, de tranquilidade. Ele é excelente para adultos, para crianças. Crianças que têm dificuldade ainda de se autorregular, né? Que é quando eles conseguem ali lidar com aquelas frustrações, lidar com aqueles... qualquer coisa que tire eles do sério. E aí o Balance vai ajudar a reequilibrar isso ao longo do dia. E, consequentemente, nós adultos também somos beneficiados com esses óleos maravilhosos, tá? Então, os óleos que compõem esse blend, eles possuem uma atuação que, em particular, cada óleo possui. E aí, quando a gente mistura tudo, é potencializado esse efeito, tá? No sistema nervoso. Então, isso faz com que esse blend tenha um suporte muito forte em todas as questões ligadas à ansiedade, né? Dificuldade de regulação, como eu falei, estresse e oscilações do humor. Não por acaso, o nome dele é Balance. Tem anel também, Tarsila. É um anelzinho também, você abre, tem um feltrozinho dentro e ali você pinga o seu óleo essencial. Tá? Tem de árvore da vida, tem da flor da vida, tem cada um lindo. São vários desenhos possíveis, né? Desses inaladores, difusor pessoal que a gente chama. E aí, o que compõe, o que a gente tem aqui dentro do vidrinho do Balance? O meu, ó, tá quase vazio, ó. Eu usei bastante ele logo que eu comecei indo à terra. Depois, esse aqui não é o Balance, não. Esse aqui é o Brief. Ó, olha lá. Mas esse aqui ainda é o meu primeiro, gente. E olha que eu usei muito, tá? Vou explicar como é que eu usava.
E aí nós temos aqui o abeto, o óleo essencial de abeto, o ruúde, o olíbano, que é o frankincense, né, maravilhoso, a camomila alemã e o osmanthus. Então, mistura tudo isso e aí nós temos esse mix de óleos maravilhoso que ajuda muito no equilíbrio. Então, como que eu usei bastante no meu iniciozinho da terra, eu adoro ele tem um cheirinho assim, é praticamente um perfume, só que é bem suave, tá? Ele não é como outros óleos que a doTERRA tem, que são mais intensos os aromas, tá? O Balance é bem suave mesmo. E aí eu usava assim, ó, eu coloquei ele, porque a partir de 3, 4 anos de idade, como ele já é um mix de óleos que possui óleo de coco na sua formulação, ele já é próprio para o uso tópico, tá? Se for criança menorzinha ou um adulto de pele muito sensível, idoso, aí o ideal é você diluir um pouquinho mais. Mas de um modo geral não é necessário. Então eu tenho esses frasquinhos rolões, tá? E aí eu abria ele, colocava o Balance aqui dentro, né? E ficava usando ao longo do dia, né? Aqui atrás das orelhas, na linha do pescoço, na nuca, aqui, e aí espalhava. E aí eu fazia isso 4, 5 vezes ao dia. Então sai bem pouquinho, é super econômico. E eu estava me beneficiando do efeito do Balance ao longo do dia todo, tá? E aí a gente pode usar o Balance como na inalação, no difusor pessoal, na palma da mão, como eu fiz agora no comecinho, e o uso tópico, tá? E também no difusor ultrassônico. Então a gente pinga as gotinhas dele na água e dispersa no ambiente. Todo mundo que tá ali naquele ambiente vai se beneficiar, tá? Então assim, é um óleo muito bom. Muitas pessoas, assim, usam ele rotineiramente, principalmente quem lida ali com a ansiedade, para trazer esse equilíbrio ao longo do dia, esse centramento para o momento presente, esse aterramento que a gente chama. E o legal do Balance é que ele não traz esse efeito sedativo, assim, que pode vir a incomodar algumas pessoas ao longo do dia, tá? Eu, pelo menos, eu tenho uma minha impressão, assim, de normal a baixa. Então, assim, se eu exagerar um pouquinho na lavanda, por exemplo, eu sinto sonolência e o Balance não me deu esse efeito, tá? Foi bem tranquilo mesmo o uso dele. Hoje em dia eu não tenho mais esse rolãozinho na bolsa. Quando eu preciso, eu uso ele ou topicamente ou por inalação, deixo na bolsa 1, 2 dias e depois tá tranquilo. Mas para quem gosta e tá tendo ali um efeito bom, é válido o Rolon, tá? Vamos ao próximo, para não ficar também uma live muito longa. Alguém tem dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vou ficar de olho aqui nas perguntas, que da outra vez puxaram minha orelha, que eu não respondi as perguntas. Eu vou começar a falar do brief, mas se alguém tiver pergunta, pode colocar aqui, tá? Que eu vou ficar de olho e aí eu respondo. Eu paro e respondo. Bom, o brief. O brief é um mix de óleos, tá? Essenciais, pensados para respiração, tá? Também apenas uso tópico e por inalação, mas principalmente por inalação. Então, ele foi pensado para quem tem questões respiratórias. Asma, bronquite, rinite, tá? Ele é excelente. E aí, o que a gente tem muito relato do brief? Que para algumas pessoas, ele faz parar de roncar. Porque ele expande, ele abre, ele libera as vias aéreas. Então, ao longo da noite, quando a pessoa utiliza ele no difusor, ele ajuda a parar de roncar, diminui o ronco, né? Principalmente o ronco que é causado por obstrução nasal, né? Eu, quando tô atacada da alergia, eu ronco. Que eu saiba só nesses momentos, né? Nesses períodos. Fora isso, eu não tenho o hábito de roncar, não. Mas ele ajuda, tá? Justamente por abrir as vias aéreas. Então, ele também a gente pode utilizar assim, na palma da mão, tá? E aí fazer as inalações conscientes, respirar profundamente. E aí, uma dica legal é você tanto inalar pelo nariz, né? Tampa aqui,
Fecha a boca e inala pelo nariz. Finge que minha mão tá fechada. Quanto fazer isso com a boca, né? Você, ao invés de colocar o ar para dentro pelo nariz, você vai inspirar pela boca. E aí, o que vai acontecer? As moléculas do óleo essencial que estão nas suas mãos, elas vão direto para os pulmões. E aí, você prende a respiração um tantinho. Então, os alvéolos pulmonares ali, eles vão absorver essas células, essas moléculas do óleo essencial e vão ajudar a liberar essa passagem de ar, a melhorar a qualidade dessa respiração, tá? Então, é uma dica de uso excelente. Ele pode ser usado no difusor, tá? No difusor pessoal, no difusor ultrassônico. Então, à noite, ele é muito utilizado para crianças, para adultos. O Brief não tem idade, gente. É criança, adulto. A gente tem ele na versão de 15 ml, né? Que é o blend. E aí, nós temos um touch que já vem pronto e que pode ser usado por crianças, tá? Bebês a partir de 6 meses já podem utilizá-lo. Eu tenho várias clientes que utilizam. Então, como que a gente faz? Como pro bebê a gente não pode passar na mãozinha, porque ele pode coçar o olho, então levar esse óleo essencial ali para dentro do olho e para a boca, que não vai ser legal, tá? A gente aconselha passar aqui na região do peito, tá? Então, passa na criança na região do peito, põe a roupinha que ele vai dormir. E ao longo da noite, tanto a pele vai absorver esse óleo, quanto o vapor que vai sair aqui da transpiração natural do corpo, eles vão estar inalando. E aí você também pode colocar isso no difusor, tá? Então a doTERRA tem a versão de 15 ml. Existe a versão de 5, que é menorzinha, tanto do Balance quanto do Brief, mas ela não é vendida avulso, tá? Ela só é vendida dentro do kit Living Brasil, que são óleos de 5 ml, ou quando tem algum tipo de promoção. Eu já consegui comprar o Brief de 5 ml em Bogo, tá? Óleo de coco junto para criança. O Brief é legal. Se você tiver essa versão aqui, tanto de 15 quanto de 5, a criança abaixo de 6 anos, eu aconselho diluir, tá? Porque ele tem eucalipto, ele tem o peppermint. Então, eu vou até falar a composição dele. Ele pode dar aquele geladinho, aquele incômodo que algumas crianças vão sentir, talvez uma certa resistência. Então, é legal diluir sim, tá? E aí, ele já vende o Rolon do Brief diluído em óleo de coco. Aí, esse não precisa diluir mais, é só realmente passar, tá? E tem a versão, que eu também não tenho aqui, que é uma bala, são drops. A doTERRA tem 3 possibilidades dessas balinhas, tá? Com óleo essencial. A do Brief, a do On Guard, que é deliciosa, a do Brief também. E a de gengibre, gente. Quem gosta de bala de gengibre, ó, vou te dizer que vale muito a pena, tá? Ela é uma delícia, uma delícia. Dentro do Brief a gente tem óleo essencial de folha de louro, peppermint, eucalipto radiata, porque a doTERRA ela tem o eucalipto radiata e tem o lemon eucalipto lemon, tá? Então é o radiata que tá aqui nessa composição. Melaleuca, que a gente já falou sobre ele em outra live, e é um óleo de suporte pulmonar excelente, tá? Até falei sobre isso. Limão, então dentro do Brief tem o lemon, tá? Ravensara e cardamomo. Então, esses são os óleos que fazem parte aqui desse blend. Quantas gotas de cada, né? A quantidade, não sabemos, tá? Não sabemos. Aí isso é segredo da doTERRA, porque tanto o Brief quanto o Balance são mix registrados pela doTERRA. Você não encontra em outras, em qualquer outro envasador de óleo essencial, tá? Eles foram desenvolvidos pelos cientistas da doTERRA. Vamos lá, vamos para o terceiro e último. Então, Brief é uma dica maravilhosa, tá? Excelente de suporte. Também podemos colocar no difusor pessoal, tá? E fazer essa inalação ao longo do dia. Quase que eu me esqueço de falar sobre o Brief.
Há umas 2 semanas atrás, eu tive uma crise respiratória, uma semana antes do carnaval, mais ou menos, começou. Então, eu tive uma crise respiratória ali de rinite bem braba, tá? Como há bastante tempo eu não tinha. Descobri qual foi a causa e tal, mas assim, né, depois que começou, eu consegui não utilizar nenhum tipo de antialérgico oral. Fiz uso de um spray nasalzinho, mas não para desobstruir, mas de suporte mesmo, antialérgico. E aí, a Carol Nakamura, que fez a última live comigo, ela me deu uma dica boa. Ela falou, Thaís, pega uma caneca. Então, eu peguei a caneca. Vou ver se eu consigo fazer aqui para vocês visualizarem. Digamos que fosse aqui uma caneca, porque o óleo essencial, mesmo os que a gente pode ingerir, que não é o caso do Brief, a gente deve utilizar em vidro, tá? Cerâmica ou um inox de boa qualidade. Então, eu peguei uma caneca de cerâmica, aqueci a água no micro-ondas, né? Não botei muita água, não era necessário, metade da caneca, coloquei no micro-ondas, deixei ela aquecer bastante. E aí, eu pinguei o Brief nela, tá? Nessa água. E aí, eu fiz com papel toalha, vamos dizer que isso aqui fosse um papel toalha, é um guardanapo, mas eu fiz um triângulo, coloquei aqui na borda da caneca, tá? Coloquei assim, ó, aqui na borda, para poder colocar a boca e o nariz aqui. E aí, quando tava isso aqui pronto com a água quente, eu pinguei o Brief. Uma gotinha de Brief, não precisa mais do que isso, tá? Então, pinguei o Brief e fiquei inalando aqui, ó, o vapor do Brief. E aí, realmente, gente, entrou assim, teve um efeito maravilhoso de desobstrução nasal. E depois eu fui ao banheiro, assoei, mas eu fiquei ali uns 5 minutos inalando esse vapor que saiu da água aquecida com o Brief. Foi muito bom, tá? Foi maravilhoso. E aí, assim, se for criança, qual é a outra opção? Você pode fazer isso numa bacia, tá? Um pouco maior, porque aí apesar da bacia ser plástica, você vai ter uma quantidade maior ali de água e vai pingar só uma gotinha, não vai ter tanto problema. E aí coloca assim a criança para pôr a cabeça ali em cima e põe uma toalhinha por cima, só para fazer aquela sauninha abafadinha, tá? A gente que é adulto dá para fazer com o papel toalha, mas para criança talvez seja melhor colocar com a toalhinha. A gente chama de sauninha. E aí o eucalipto dá para fazer isso, é bem bacana. O lemon dá para fazer isso. Todos os óleos essenciais, né, que a gente usa por inalação dá para fazer. Mas esses que fazem a desobstrução são ótimos. Ah, sim, verdade. Eu também já vi isso. Você pega o filtro de papel, aquele descartável, né, aquele melita, né, que a gente chama. Aí você corta a parte de baixo e encaixa a parte de baixo na borda da caneca. E aí, a parte de cima, você coloca o rosto. Realmente, ele fica bem durinho, ele custa amolecer, porque ali é só o vapor, não tá passando água quente. E também dá para fazer essa inalação muito boa. Não aconselho colocar na água do nebulizador, tá, gente? Aquele copinho do nebulizador, ele não tem um plástico próprio para o uso de óleo essencial, tá? E aí também, aquilo passa pela mangueirinha até chegar na máscara. Não aconselho, tá? Não aconselho colocar nesse aparelhinho de... Acabei de falar o nome, nebulização, tá? Então, prefiram realmente o filtro de papel ou a toalha por cima da cabeça, ou até o próprio papel toalha, tá bom? Qualquer dúvida é só me perguntar no direct que eu explico. Então, vamos ao último óleo de hoje. É o Lemon. É um dos 3 óleos mais vendidos em Inglaterra. Não é à toa que ele está no kit introdutório, né? Aquele kitzinho que vem 3 olhinhos de 5 ml, que a maioria das pessoas começa por ele. E ali nós temos o peppermint, a lavanda e o lemon, tá? É o limão siciliano, é um óleo cítrico extraído da casca da fruta por prensagem. Então, é retirada a casca da fruta, né? A máquina retira. E aquilo é prensado.
E o óleo essencial é extraído, depois ele é filtrado várias vezes para a gente obter ali de fato somente o óleo essencial, tá? O óleo essencial de limão siciliano, da doTERRA, ele vem da região da Sicília, na Itália, tá? E uma parte dele é também extraída aqui no sul do Brasil, pela Biocitrus. Nós temos a extração das mandarinas aqui no sul do Brasil, a mandarina vermelha, a mandarina verde e a mandarina amarela. Temos o lemon, né, uma parte menor, mas temos o lemon, que é o limão siciliano, o limão Haiti e a minha amada idolatrada tangerina. Tá? Esses todos vêm aqui do sul do Brasil. E o nome científico dele é o Citrus limon, né? É um óleo cítrico, então a gente precisa ter o cuidado para não passar na pele, não fazer uso tópico dele e se expor ao sol, tá? Então, se quiser fazer uso tópico dele, e ele é muito bom para você utilizar na drenagem linfática, em massagens, tá? Porque ele ajuda a ativar ali aquela circulação sanguínea. Mas aí você faça a opção por utilizar em locais que você vai colocar uma roupa por cima depois. Ou faça o uso na parte da noite, tá? Por inalação e por ingestão, que eu já vou falar, não tem problema, não tem questão de dia, de horário, nada disso. Aí também uma outra opção é o difusorzinho pessoal. Então você pode pingar suas gotinhas do limão siciliano aqui e fazer a sua inalação ao longo do dia sem problema nenhum, tá? Então, esse é um cuidado necessário. Ele ajuda muito, gente, muito, só experimentando para perceber a diferença. No foco, na concentração, nas questões respiratórias. Então, assim, quem já fez uso, tá espirrando, tem rinite ali, alergia, ou não tem, mas alguma coisa deu crise de espirro, experimentem misturar o limão com o peppermint e a lavanda. Põe, não precisa ser uma gota, gente, não precisa. Abre o frasco, encosta a palma da mão. Não vai dar para ver ele brilhando, mas aqui já ficou óleo essencial. Então, você faz isso com os 3, limão, hortelã e lavanda. Passa uma mão na outra e faz a inalação. É mágico. Não, não é mágico, é química. É química. O espirro, aquela crise, melhora, gente, melhora muito. E também você pode pingar 1, 2 gotinhas de cada no difusor ultrassônico e deixar no quarto à noite ou no seu ambiente de trabalho ao longo do dia, porque também vai ter esse efeito e todo mundo vai se beneficiar e as crises alérgicas melhoram absurdamente, tá? Experimentem, porque vale muito a pena. E aí, foco, concentração. É um óleo diurético, tá? Então, se você quiser fazer o uso dele na água, né? Tem muita gente que usa o limão na água pela manhã, em jejum. O óleo essencial de limão siciliano ou limão Haiti, tanto faz, ele não possui vitaminas, tá? Não possui. Então, ele não substitui a fruta, tá? Você utilizar uma água saborizada com o limão espremido, você vai ter algumas propriedades ali sendo absorvidas pelo seu organismo. O óleo essencial, você vai ter outras, tá? Mas vale super a pena. Fica uma delícia, tanto na água natural quanto na água com gás. E ajuda muito no foco e na concentração, tá? Então, assim, quando você percebe que você tem muita coisa para fazer, tá ali atabalhoado de coisas, de tarefas, e você não sabe nem por onde começar, pinga uma gotinha do lemon na água e faz a ingestão, gente. Vocês vão ver que as coisas conseguem fluir e você consegue, sabe, pegar ali no tranco e finalizar tudo que você tem para finalizar. Uso tópico em massagens, como eu falei, drenagens linfáticas, auxilia muito
na redução de edemas e inchaços. Então, também é interessante para quem costuma acumular muito líquido ali ao longo do dia e no final do dia tá sentindo aquele cansaço nas pernas, inchaço nos tornozelos ali, nos pés. É bacana fazer até uma automassagem ou pede para alguém, né, um parceiro aí para te ajudar depois do banho e faz uma massagenzinha, põe um pouquinho de óleo de coco ou um óleo vegetal que seja ali carreador, pinga a gotinha de lemon e faz essa massagem que vocês vão sentir um efeito assim muito, muito bom, tá? Vale super a pena. Ele pode ser utilizado por ingestão, né? Como eu falei. E é um queridinho, tem, assim, é muito versátil, é delicioso, é um cheirinho delicioso, é um cheirinho muito agradável. Então, também, se você quiser utilizar no seu ambiente de trabalho, dentro do carro, tá? Pinga uma gotinha no carpete, no teto do carro, que também normalmente é acarpetado, né? Tem ali um feltro, uma espécie de tecido, também super válido encostar uma gotinha ali. Ou coloca, também vende. Acho que também o Alexandre tem um difusor que é para carro, e aí você pendura ali no retrovisor, e aí pinga a gotinha da sua preferência, tá? E também não precisam se preocupar não, de repente, depois que eu pinguei uma vez eu vou poder usar só o lemon, não. Porque ele vai evaporar, com o tempo aquele cheiro vai sumir, e você pode utilizar um outro óleo de sua preferência também, tá? Então, os 3 óleos que eu ia trazer para vocês hoje são esses. São maravilhosos, eu super indico. São produtos de extrema qualidade, seguros para você usar em si, com a sua família. E aí, querendo adquirir, né, a Doterra tem possibilidades de aquisição desses óleos, desses blends, com desconto de 25%, que é quando você é um cliente cadastrado. Os kits valem muito a pena, gente. Eles vêm aí cerca de 12 óleos, que vão te trazer possibilidades diversas. São esses óleos que eu estou falando com vocês aqui nas últimas 3 lives, incluindo essa. E aí a gente tem uma farmacinha natural em casa, tá? E os principais problemas de saúde que as nossas famílias enfrentam diariamente, a gente consegue resolver ali e amenizar sem a necessidade de entrar com medicamentos alopáticos na maioria das vezes, tá? Então, se você tiver interesse em adquirir, fala comigo, manda uma mensagem. Aqui nessa página do Instagram também tem o meu WhatsApp e vocês podem entrar em contato, eu dou todas as explicações. E aí a gente explica como adquirir, quais as melhores formas, como vocês podem fazer, tá bom? Agradeço a presença de todos. Semana que vem eu volto, vou resolver que dia vai ser a próxima live e aviso para vocês, provavelmente nesse horário de 8h30, que não fica muito cedo, também não fica muito tarde, tá? E depois a live vai ficar aqui gravada e lá no YouTube, onde vocês podem acelerar, voltar e indicar para outras pessoas, tá? O YouTube é o Thaís Emília Essencial, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada pela presença.